O presidente americano Joe Biden apresentou nesta quarta-feira seu plano para investir $2 trilhões em 8 anos nos setores de transporte, indústria e internet para melhorar a competitividade do país. Na verdade, é o maior investimento americano em empregos desde a Segunda Guerra Mundial. Promoverá nossos interesses de segurança nacional e nos colocará no mercado em uma posição para vencer a competição global com a China nos próximos anos. O Dia do Trabalho mobilizou protestos em várias cidades do mundo. Aqui no Brasil, as centrais sindicais também organizaram uma live com a participação de ex-presidentes. Neste 1º de maio, vamos lutar pela reconstrução do Brasil. E sabemos que isso deve começar pela garantia de vacina pública e gratuita para todos. Uma renda emergencial digna de no mínimo R$600. Extinção da emenda do teto de gastos e defesa intransigente da soberania nacional. Devemos enfrentar este governo de índole fascista, neoliberal e genocida. E esta elite egoísta que se coloca sempre de costas e insensível ao sofrimento da população. Minhas amigas e meus amigos, este é um 1º de maio triste para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Um dia de luto pelas 400 mil vidas perdidas por conta do Covid-19. Muitas delas porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas. Pelos 14 milhões de desempregados, vítimas de uma política econômica que enriquece os milionários e empobrece os trabalhadores e a classe média. Pelos 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por este governo. Mas o que eu mais desejo, de coração, é que esse Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras seja também um dia de esperança. Sabemos o tamanho do nosso desafio. Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, que fala sobre os Estados Unidos e o discurso de Biden dos seus 100 dias de governo. Jandiru Errara, da Executiva Nacional da CUT, fala sobre o 1º de maio, como foram as mobilizações pelo país e o enfrentamento contra a direita. E Jonatas Moretti, advogado e militante do PT no DF, comenta pra gente sobre a criação da chamada Superliga e a mobilização de torcedores e atletas. Escutamos também Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que fala pra gente sobre a situação da Colômbia e El Salvador. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast, que vai tratar do discurso do Biden e também do 1º de maio, comentando uma entrevista que foi concedida pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para o portal UOL. A entrevista foi concedida na quinta, dia 29, por telefone, e foi publicada na manhã de hoje, e tem a seguinte manchete: polarização entre Lula e Bolsonaro é boa para o país, diz Tarso. Lendo a manchete, a gente até pode pensar que o conteúdo vai dizer que a polarização realmente existente no país é entre o petismo e o bolsonarismo, ou entre Lula e Bolsonaro, tanto entre a direita e a esquerda. Parece isso, mas não é. A argumentação que o Tarso usa na entrevista está expressa logo no resumo, e é a que ele não identifica o ex-presidente Lula como um candidato de esquerda. Aspas, segundo Tarso, ele pode ser o candidato da esquerda. O Lula é um candidato de centro-esquerda. Eu diria até mais apto a comandar um governo centrista, como vai ocorrer em qualquer governo que assuma a partir da derrota do Bolsonaro. Fecham aspas. A forma como a entrevista foi publicada, ela acaba impedindo que a gente saiba quais foram as perguntas feitas por Tarso e quais as respostas completas dele, porque apenas algumas aspas são usadas na entrevista para apresentar a opinião do Tarso. Ou seja, pode ter muita coisa descontextualizada. Se houver,
o Tarso deve publicar e explicar o que de fato ele disse ou quis dizer. Até agora não fez, ao menos não vi. De toda forma, vamos às aspas. Essa primeira que eu mencionei, essa afirmação de que Lula está mais apto a comandar um governo centrista e que isso vai acontecer em qualquer governo que assuma a partir da derrota de Bolsonaro, possui pelo menos 2 problemas. O primeiro é considerar que a derrota de Bolsonaro vai vir pelo centro e não pela esquerda. Tarso parece ignorar a polarização que o próprio Bolsonaro promove e que impõe e que não se resolve pelo centro. Parece inclusive ignorar as recentes eleições e os resultados aqui na região, como o caso do Equador, em que movimentos como esse que ele sugere, da esquerda ir rumo ao centro, culminaram em derrotas. Agora, o segundo problema dessa argumentação do Tarso, derivada desse primeiro, é que, uma vez derrotado Bolsonaro, o que vier a lhe suceder vai precisar governar pelo centro. Ora, gente, Bolsonaro está destruindo o país. Está fazendo o nosso país regredir décadas em diversos aspectos. Um governo de esquerda que derrote Bolsonaro vai precisar fazer muita coisa para desfazer o que ele fez e em condições muito mais difíceis do que aquelas que nós encontramos quando governamos o país. Isso só vai ser possível com muita determinação e muito apoio popular e mobilização. Um apoio e uma mobilização que precisam ter muita base ideológica. O Tarso acha mesmo que vai ser pelo centro que a gente vai conseguir isso? Em seguida, a matéria traz aspas de Tarso que são uma opinião, nesse caso, correta, de que Lula é o candidato mais forte para derrotar o Bolsonaro e que essa é a nossa tarefa principal. E além disso, que não está no momento ainda de decidir candidaturas à presidência da República, né? Que essa é a hora das forças políticas dizerem quais são as suas preferências, mas privilegiar a luta contra o governo Bolsonaro e a situação de mazela que ele está deixando o país. Infelizmente, o Tarso não diz que nessa luta tem que estar presente a mobilização popular para acabar com esse governo agora e não em 22. Que a luta, nesse momento, contra as mazelas que o país vive, contra o genocídio, tem que ter como consequência uma mobilização para derrotar este governo imediatamente, e não apenas daqui a 1 ano e meio. Mas, a partir daí, as aspas do Tarso caminham para, no item da matéria que está intitulado Conciliação, o seguinte: Lula não é de radicalização. Ele é um grande negociador da estabilidade político-democrática. Acho que isso, nas circunstâncias que nós vivemos hoje, é uma virtude extraordinária. Fecham aspas. Virtude, nesses tempos, é ser radical. No momento em que a gente vive um genocídio, virtude é enfrentar e derrotar com toda radicalidade os genocidas. E o próprio Lula destacou a necessidade de ser radical naquele discurso que ele fez lá no Sindicato dos Metalúrgicos. É justamente de um Lula radical, com posições pela esquerda, que polarizem com Bolsonaro, que a classe trabalhadora precisa nesse momento. Por isso, gente, que a entrevista do Tarso, e também expressa a opinião de alguns outros setores da esquerda e do próprio PT, não pode prosperar. E o exemplo mais nítido é o que acontece quando posições assim prosperam. Vejamos só o que aconteceu nesse 1º de maio, em que as centrais sindicais organizaram nacionalmente uma live convidando gente de direita, quando a extrema-direita foi para a rua e ocupou, e em diversas cidades, inclusive, com mobilizações maiores que aquelas feitas pelas centrais sindicais. Mas enfim, sobre esse assunto, a gente vai escutar daqui a pouquinho a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT. Mas primeiro, a gente pediu que o companheiro Walter Pomar comentasse o discurso do Biden, esse citado por Tarso e por muito mais gente da esquerda ao longo dos últimos dias. E aí, Walter, sobre o discurso do Biden em relação aos seus 100 dias de governo e os desdobramentos aqui no Brasil. O que tu acha? Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros que acompanham mais essa edição do programa comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, no dia 28 de abril de 2021,
o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso no Congresso daquele país. Nesse discurso, ele falou do que fez até o momento e falou também das propostas que ele submeteu à aprovação do Congresso dos Estados Unidos. Um resumo dessas medidas e dessas propostas pode ser lido na revista Focus, da Fundação Perseu Abramo. O discurso do presidente Joe Biden aprofundou um debate que já estava em curso na esquerda brasileira acerca do que é o Plano Biden, do que de fato está sendo feito nos Estados Unidos, qual a relação entre o que está sendo feito nos Estados Unidos e a política externa desse país, qual é o impacto disso sobre o mundo e sobre o Brasil, que impacto vai ter sobre a política brasileira e sobre a economia brasileira, e também qual a relação que existiria entre o chamado Plano Biden e o Programa de Reconstrução e Transformação aprovado pelo Diretório Nacional do PT. Vale destacar que, depois do discurso, algumas pessoas acentuaram os elogios ao Plano Biden. Um exemplo disso é a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que no dia 28 de abril, às 23 horas e 16 minutos, tuitou o seguinte, abre aspas, Biden revolucionando a economia capitalista. Nunca pensei que depois de Franklin Delano Roosevelt admiraria um presidente americano. Crescimento de baixo para cima. É o que precisamos para a América Latina. É o que precisamos para o Brasil. Vale dizer que em 18 de novembro de 2020, a mesma companheira Gleisi Hoffmann fez um tweet em que chamava o Biden de corrupto, pura e simplesmente. E é bom lembrar que o Joe Biden era vice-presidente de Obama e operou abertamente a favor do golpe no Brasil, contra Dilma e contra Lula. Eu, sinceramente, não consigo ver como a gente pode admirar alguém assim. Independente desse exagero retórico, é importante debater se é verdade ou não que o Biden estaria revolucionando a economia capitalista. Claro que conta a favor do Biden o contraste com seu antecessor. O mesmo ocorreu com o Clinton, em comparação ao Bush pai, e também ocorreu com Obama, em relação ao Bush filho. Mas esse contraste não deve nos levar a achar que Biden, nesses 100 dias de governo, tenha feito algo que mereça ser chamado de revolucionário. Na área da defesa e da política externa, ele não fez absolutamente nada de revolucionário, pelo contrário. Ele vem dando continuidade a aspectos extremamente tradicionais da política imperialista. Por exemplo, forçando a mão sobre os chineses, sobre os russos, sobre os venezuelanos, sobre os cubanos. Biden tampouco fez algo revolucionário no trato dos migrantes, embora no discurso de 28 de abril ele tenha retoricamente defendido acabar com nossa exaustiva guerra contra a imigração. Agora, conjunto do chamado Plano Biden é uma política de investimento público na ampliação dos gastos das famílias, dos governos e das empresas. É, portanto, uma versão bem moderada de políticas denominadas keynesianas que foram adotadas em muitos lugares do mundo, especialmente entre 1945 e 1970. É, portanto, na melhor das hipóteses, uma tentativa de recompor o que foi decomposto. Não uma revolução, seja lá o que entendamos por isso. No final do seu tweet, a companheira Gleisi Hoffmann afirmou, abre aspas, é o que precisamos para a América Latina, é o que precisamos para o Brasil. Fecha aspas. Infelizmente, é o mesmo tipo de erro que muita gente cometeu no passado frente a Clinton e frente a Obama. O fato é que as políticas de empoderamento do imperialismo nunca provocam efeitos verdadeiramente positivos nos países submetidos ao imperialismo. Basta ver, por exemplo, o que o próprio Biden disse no seu discurso. Abre aspas, dinheiro de americanos vai ser usado para comprar produtos americanos feitos nos Estados Unidos. Fecha aspas. E ele também disse no discurso de 28 de abril o seguinte, estamos prontos para decolar de novo, para liderar o mundo de novo. Obama, Trump disseram coisas muito parecidas. É o imperialismo lutando para continuar mantendo o seu poder. Frente a isso, a classe dominante colonizada de países como o Brasil vai fazer o que sempre fez, vai se submeter e vai se adaptar. Mas a esquerda não pode raciocinar dessa forma. Nem podemos achar que nós deveríamos fazer aqui no Brasil
algo similar ao que o Biden estaria fazendo nos Estados Unidos. Existem diferenças fundamentais entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos são um país imperialista, o principal país capitalista do mundo, que, entre outras coisas, possui uma moeda que tem o exorbitante privilégio, como dizia o De Gaulle, de ainda ser a principal moeda nas transações internacionais. Isso tudo dá aos Estados Unidos uma margem de manobra muito maior e muito diferente da nossa. Aqui no Brasil, não tem como fazer omelete sem quebrar muitos ovos, a começar pelo capital financeiro, sobre o qual o Biden não fala nem faz nada contra. Talvez esses elogios feitos ao Biden sejam feitos na expectativa de que, se a gente prometer ser como o Biden, a gente se torna mais palatável. Ou, quem sabe, haja gente imaginando que o império, o Biden, possa apoiar o Lula, né? Ou seja, que o império poderia estar disposto, fora de casa, a apoiar um Bernie Sanders. Além da companheira Gleisi Hoffmann, outro que fez elogios ao plano Biden foi o companheiro Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e autor de um artigo assinado por ele e pelo companheiro Marcelo Zero na já citada revista Focus, que é uma publicação semanal sob responsabilidade da Fundação Perseu Abramo. O artigo de ambos intitula-se "É preciso enterrar o neoliberalismo". Nesse artigo, Mercadante e Zero deixam claro que, para eles, o plano Biden é um ponto de apoio na nossa luta política e ideológica contra o austericídio promovido pelos neoliberais brasileiros. Mas, na minha opinião, eles cometem o equívoco de achar que aquilo que é bom para os Estados Unidos também seria bom para o Brasil. O equívoco tem um ponto de partida, a analogia entre o Biden e o Franklin Delano Roosevelt. Que há uma analogia entre Biden e Roosevelt, entre o New Deal feito pelo Roosevelt e o plano Biden, ninguém duvida. Aliás, o Biden faz questão de ressaltar isso o tempo todo. Acontece que há um aspecto da analogia que os companheiros Mercadante e Zero não destacam. Não foi o New Deal, mas sim o esforço de guerra que tirou os Estados Unidos da condição de país em crise para a condição de potência mundial. Por analogia, não serão as políticas divulgadas pelo plano Biden que vão reconstruir a hegemonia mundial dos Estados Unidos, que vão fazer os Estados Unidos voltar a liderar, como Biden, o Obama e outros gostam de dizer. Se isso acontecer, se os Estados Unidos voltar a liderar, será, como antes, e aliás como de costume, em se falando dos Estados Unidos, através da guerra. Não por acaso, o Biden incluiu no seu discurso uma frase que vem deste passado, que é a frase arsenal da democracia. E também por isso não é possível separar a política externa da política interna, falar das partes supostamente boas do plano Biden e não falar do conjunto da obra. Verdade seja dita, o Mercadante e o Zero dizem abertamente que o plano Biden visa socorrer o capitalismo norte-americano em crise, criar as condições para os Estados Unidos se reposicionarem na disputa geoestratégica, que a administração Biden na política externa permanece muito conservadora, que seu principal objetivo é reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos e que, em relação ao Brasil e América Latina, o Biden vai tentar manter a região como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos, vai fragilizar a integração regional, vai continuar usando o lawfare. Apesar disso tudo, eles acrescentam a frase: isso, no entanto, não elimina os avanços sociais. Ou seja, o companheiro Mercadante e o companheiro Zero admitem explicitamente que o plano Biden faz parte de uma operação geopolítica de guerra, mas acrescentam ao final, quase candidamente, que isso, no entanto, não elimina os avanços sociais. Eu pergunto, alguém escreveria uma frase assim acerca do plano econômico adotado pelos nazistas nos anos 30? Pois na Alemanha também houve intensa geração de empregos, construção de infraestrutura, investimentos naquela época. Claro, já na época muitos sabiam, e hoje todos nós sabemos, que o propósito escancarado disso era a guerra. Já o Biden hoje fala que, abre aspas, temos que provar que a democracia ainda funciona, fecha aspas. Mas a gente sabe muito bem o que significa em ianquês essa ideia de que vamos provar que a democracia ainda funciona, né? Os Estados Unidos é um país que exporta democracias em aviões que transportam bombas, né?
A minha impressão, ademais, é que o companheiro Mercadante e o companheiro Zero tomam certas coisas pelo que a gente chama de valor de face. Eles dizem, por exemplo, que o plano Biden reconhece explicitamente que a crise não será superada e os Estados Unidos não voltarão a ser competitivos se não reconstituírem sua classe média, se não distribuírem renda, se não eliminarem a pobreza, se não gerarem empregos decentes e sindicalizados, se não assegurarem direitos trabalhistas, se não investirem em serviços públicos e no estado de bem-estar social, né? Que o Biden diga esse tipo de coisa, vá lá. Mas é uma imensa ilusão achar que a crise dos Estados Unidos vai ser superada se os Estados Unidos reconstruírem internamente o American Way of Life. A crise dos Estados Unidos vai ser superada se os Estados Unidos vencerem a guerra contra a China. E claro que para isso a classe dominante estadunidense precisa reconstruir, ainda que parcialmente, a coesão social interna. Mas vamos lembrar, né, que o American Way of Life foi possível essencialmente graças ao imperialismo, não graças a políticas sociais. Mas, na minha opinião, o principal problema da análise feita pelo companheiro Mercadante, pelo companheiro Zero, na tal revista Focus, é que eles subestimam algo que eles mesmos apontam. Eles dizem explicitamente: o plano Biden não trata do problema central do capitalismo, a financiarização perversa da economia real. Mas mesmo assim, eles dizem que o plano Biden não é apenas uma pequena reforma, que é uma mudança de paradigma, que é o abandono do neoliberalismo radical e hegemônico desde Reagan e o abandono da austeridade fiscal pró-cíclica. Na boa, como é que pode ser tudo isso e não tratar da financiarização, né? Como é que a gente pode falar, como dizem o Mercadante e o Zero, que o plano Biden seria uma revisão completa do chamado modelo neoliberal impulsionado pelo Consenso de Washington, e ao mesmo tempo dizer que esse plano Biden não fala nada da financiarização perversa? E vamos nos entender, né? Se a financiarização não for tratada, isso quer dizer que, no limite, os investimentos públicos feitos hoje vão ser capturados amanhã pelo capital financeiro. E como o capital financeiro é o núcleo duro do neoliberalismo, é o núcleo duro da austeridade, o resultado final tende a ser mais concentração de riqueza. Concentração que, claro, internamente pode ser atenuada pela ampliação do excedente imperialista. E aí eu volto ao que eu já disse antes, quando eu comentei as posições da companheira Gleisi Hoffmann. Não dá para esquecer esse detalhe, a natureza imperialista da economia dos Estados Unidos. Por fim, pessoal, é compreensível e é ótimo que os neoliberais brasileiros tenham dificuldade de explicar esse approach keynesiano das propostas do Biden. Afinal de contas, é muito comum que os súditos colonizados sejam duplamente mais realistas do que o rei e, por isso, acreditem que a receita do Consenso de Washington seria capaz de fazer os Estados Unidos superarem sua crise interna e enfrentarem o desafio posto pela China. E também é compreensível e é correto que a esquerda brasileira aproveite o plano Biden para reafirmar a inconsistência do neoliberalismo e para enfatizar a necessidade aqui no Brasil de programas maciços de investimento público. Mas a esquerda não pode se limitar a isso, a gente não pode virar torcida de presidente gringo. O objetivo do Biden com esse programa é liderar o mundo de novo. Se der certo o plano Biden, a gente vai ter mais imperialismo, não menos imperialismo. A gente vai ter imensos conflitos com a China, com a Rússia, com todo o eixo do mal, com a Cuba, Venezuela, etc. Não dá para dizer que tem um lado bom e um lado ruim no plano Biden. Eles são um todo. O objetivo do Biden não é reestruturar e muito menos revolucionar o capitalismo nos Estados Unidos ou no mundo. Não está em curso uma redução do peso do capital financeiro, uma redução do peso dos oligopólios, uma redução do peso do complexo militar industrial. Por isso, mesmo que tudo dê certo, os efeitos do plano Biden serão muito limitados no que diz respeito à desigualdade interna dos Estados Unidos e, principalmente, no que diz respeito à desigualdade entre as nações. E aí a gente tem que olhar claro o seguinte: os efeitos desse momento Biden no Brasil, agora, e no caso do PT voltar ao governo, são para lá de complexos. O Biden foi uma espécie de terceira via nos Estados Unidos, terceira via entre Trump e Bernie Sanders. No Brasil, o mais provável é que o Biden tente contribuir para surgir uma terceira via, entre aspas, entre o Bolsonaro e o Lula. Claro, sempre pode acontecer deles ficarem sem alternativa,
E é óbvio que, pensando nessa hipótese, já tem gente na esquerda que está disputando as intenções do Império, está querendo o apoio do Biden, né? O problema, como eu já falei e repito, é que o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. No caso concreto, não vai ser bom porque as medidas adotadas pelo Biden, se tiverem sucesso lá, não terão desdobramentos positivos aqui. Aqueles que sonham com Companhia Siderúrgica Nacional, com montadoras, com o que houve na China depois de 78, não entenderam que o mundo mudou, que o capitalismo mudou, que os Estados Unidos mudaram e que o Brasil também mudou. É compreensível que tenha gente que queira acreditar em outra coisa, porque, afinal de contas, tudo seria muito mais fácil se a gente pudesse contar com a mão amiga do Império. Mas vamos combinar, isso é apenas ilusão. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E agora a gente escuta a companheira Jandira Errara, da Executiva Nacional da CUT, que comenta o 1º de maio, as mobilizações, a live nacional e as lutas nos diversos estados. Olá, Patrick. Olá, todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Bom, o 1º de maio unificado virtual das centrais sindicais foi no sábado à tarde e durou 4 horas e 17 minutos. O tema foi pela democracia, vida, emprego e vacina para todos. Ou seja, uma pauta tão genérica que todos os golpistas ficaram absolutamente à vontade nesse palco. Afinal, cabem todos numa frente ampla e numa unidade que só funciona nos palanques destes 1º de maio pandêmicos. Depois, é retirada de direitos, privatizações, apoio à política de ajuste fiscal genocida do Guedes, complacência com o governo Bolsonaro. Pedidos de impeachment guardados às 7 chaves. Falaram os presidentes de 9 centrais sindicais: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB, Intersindical, Pública e CGTB. Destes, fora Bolsonaro, somente Sérgio Nobre da CUT e Índio da Intersindical chamaram. Disse ainda o Sérgio Nobre: não tem nada mais importante para o movimento sindical do que seu impeachment, fora Bolsonaro. Bom, beleza, mas isso contradiz o formato do 1º de maio. Fica vazio e solto num palanque com quem, direta ou indiretamente, colaborou com o golpe de 2016 e com a sustentação das medidas ultraneoliberais de Guedes que complementam o processo de genocídio que estamos vivendo. Não foi um 1º de maio pelo fora Bolsonaro. Foi pela vida, vacina, emprego e democracia. Como se isso fosse possível com Bolsonaro. Além de Fernando Henrique, Baleia Rossi e outros parlamentares e dirigentes de partidos da centro-direita, participaram também artistas como Chico Buarque, Elza Soares, Odair José, Tereza Cristina e outros. Lula e Dilma, Gleisi Hoffmann, o Boulos, o governador do Maranhão Flávio Dino, Ciro Gomes, além de representantes de movimentos populares como João Paulo do MST, o presidente da UNE, além também de intelectuais como Silvio Almeida e outros. Bom, de acordo com o que foi comentado pelo pessoal da comunicação da CUT, sem números exatos ainda, não temos, o alcance foi muito menor do que no ano passado, com alguns dizendo que perdíamos em audiência da transmissão do ato da extrema-direita na Avenida Paulista, em São Paulo. A direita sentiu o flanco aberto e ousou ir às ruas no 1º de maio. Em várias cidades do país, São Paulo e no Rio, reuniram uma horda de bolsonaristas dispostos a defender o genocida, aglomerados, sem máscaras. Os negacionistas foram à rua com vontade de lutar. E é bom que a gente olhe para isso com seriedade. Se deixar, eles podem tomar conta. Mas nas CUTs estaduais, teve esforço para fazer diferente da nacional. Houve manifestações importantes em São Paulo, Brasília, Aracaju, Porto Alegre, carreatas, atos simbólicos de solidariedade, manifestações importantes, o esforço militante, mas muito aquém do que a conjuntura de morte exige de nós. Faltou uma coordenação nacional, preocupados que estavam com o palanque amplo e com uns 4 minutos de Rede Globo. Aliás, foram 4 minutos para os nossos 1º de maio e 2 minutos para os bolsonaristas. E sempre há os que se contentam com isso. Trabalhadores, lutar sempre e desistir jamais. Foi o que disse Lula no 1º de maio da Frente Ampla. Bom, nos resta continuar fazendo o nosso melhor
o bom combate para que essa bela frase seja interpretada de outra maneira daqui para frente. Outros 1º de maio virão, outras manhãs cheias de sol e de luta. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente pediu para o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado, militante do PT no DF, que tratasse hoje aqui de um assunto que está deixando muita gente aí, né, na dúvida do que fazer, que é a chamada Superliga. A Superliga é um movimento que está acontecendo longe daqui, mas que sempre tem desdobramentos. E tem uma mobilização de torcedores e atletas em relação a isso. O Moretti explica para a gente. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Antes de adentrar ao famigerado projeto da Superliga Europeia, é importante fazer uma breve contextualização sobre o que e como pensam alguns dos endinheirados do futebol mundial. Estes senhores, muitos que sequer acompanham o futebol e compram clubes única e exclusivamente como investimento, não enxergam o futebol como um esporte de massa praticado em mais de 200 nações. Para estes magnatas, futebol hoje é um produto da indústria do entretenimento e, como tal, deve seguir as regras deste mercado. Entendem esses endinheirados que, para atingirem as novas gerações e também lucrarem mais, os jogos precisam ser mais curtos, com mais interações virtuais dos telespectadores, ser realizado apenas ou preferencialmente entre os times mais midiáticos e tudo isso sempre na busca do maior lucro. Como todo grande negócio em nosso capitalismo, estes magnatas querem afunilar a pirâmide e tornar o esporte e o grosso da arrecadação ainda mais concentrados. Assim, os 12 clubes mais ricos do mundo se reuniram para criar a Superliga Europeia. São eles 6 clubes ingleses, o Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United e Manchester City. 3 italianos, Milan, Inter de Milão e Juventus. E mais 3 espanhóis, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Para além destes 12 fundadores, eles ainda queriam convidar o todo-poderoso Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, ambos da Alemanha, e o novo rico Paris Saint-Germain, da França. O projeto destes vários clubes tem consequências nefastas para o futebol mundial. A primeira delas é que, reunidos os times mais ricos do mundo, não por coincidência todos europeus, sendo nenhum africano ou da América Latina, eles queriam tornar um campeonato só entre eles. E quando digo só entre eles, é uma afirmação literal, porque nesta patotinha não teriam nem rebaixamento e nem ascenso, o que fere a alma do futebol. O futebol não seria o que é hoje sem as vitórias improváveis, sem aquelas magníficas histórias de times com poucos recursos, mas que em tempos e tempos conseguem formar gerações de grande qualidade que conseguem vagas nos principais campeonatos e não raros ganham títulos. Mas não tem só este efeito deletério. O segundo grande problema é que, ao comprometer maior parte do calendário em um só campeonato entre os mais ricos, que concentrariam também a maior parcela de receitas midiáticas e de transmissão, a consequência óbvia é o esvaziamento, se não a morte, dos torneios continentais com classificação por mérito esportivo e os próprios campeonatos nacionais, que é o pulmão do esporte. Um terceiro problema, fruto também desta concentração dos recursos, é que tornaria a vida dos grandes, médios e pequenos times muito complicadas. Tanto isto é verdade que os fundadores da fracassada Superliga já apontavam que fariam doações para os restantes dos clubes, pois já previam um colapso nefasto até para eles desta concentração de recursos. E não porque são bonzinhos, até porque essas doações seriam só para os times não falirem e jamais para concorrer com eles. Ocorre que essa proposta não durou nem 48 horas após o seu lançamento. Uma união de improváveis atores fizeram com que a ideia naufragasse tão rápido. Os cartolas do futebol,
representando a FIFA, a UEFA, que é a Federação Europeia, e as federações nacionais, foram contra a proposta, porque não queriam ver, debaixo de suas barbas, ser criada uma competição bilionária que não fosse organizada por eles. Os dirigentes e donos de outros importantes clubes que não foram convidados para a patotinha, até porque futebol não tem só 12 clubes importantes, também protestaram. Jogadores atuais de forma mais discreta, mas ídolos de outras gerações de forma mais contundente, também fizeram duras críticas, conscientes que se a proposta fosse adiante, seria o fim do futebol como conhecemos hoje. Até governantes como o conservador primeiro-ministro britânico Boris Johnson sentenciou que usaria toda a força do governo para vetar o projeto megalomaníaco. Mas, sem dúvidas, o mais importante e simbólico foi a rápida, forte e unificada reação das torcidas, em especial a torcida dos 12 clubes, que além dos protestos virtuais, organizaram grandes atos já no primeiro jogo de seus clubes. Esses torcedores sabiam que criar a nova competição poderiam até privilegiar essas torcidas, mas tornaria incerta a existência de centenas de outras no país e milhares ao redor do mundo. O caso inglês, onde foi a principal resistência, é bem interessante e repercute até hoje, 2 semanas após o fracasso da Liga. Como há mais ou menos 2 décadas os principais times passaram a ter donos, na maioria dos casos de outros países, eles criaram associações chamadas Supporter Trusts, que juntavam-se para levantar fundos e comprar participações acionárias nos seus clubes de coração. Apesar de o efeito prático no controle dos clubes ser irrisório, por ser uma competição desleal com os grandes magnatas, isto criou uma unidade entre as torcidas muito grande. Ontem mesmo, dia 2 de maio, mesmo após o fim da Superliga, houve um grande protesto com invasão do campo que inviabilizou a realização do jogo entre Liverpool e Manchester United na Inglaterra. Os torcedores do time de Manchester protestavam contra os donos de seu time, magnatas estadunidenses, e que defendiam uma nova regulamentação para o futebol inglês, inspirada no modelo alemão, que proíbe que um controlador tenha mais do que 50% das ações de um clube. Portanto, a resistência à Superliga pode ser o início de uma ofensiva pela mudança na regulamentação dos clubes e do futebol em alguns países. Que este movimento cresça e as ligas e os clubes tenham maior participação dos torcedores e jogadores em suas principais decisões. O futebol é muito grande e diverso para ser controlado por apenas 12 homens. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, do Rio Grande do Norte. Comenta a situação política na Colômbia e também em El Salvador. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, após Bolívia e Uruguai, chegou a vez da Colômbia se sublevar. Colômbia vive um estado de sublevação popular desde o início da semana passada. O governo neoliberal de Ivan Duque intenta realizar uma reforma tributária e que busca não taxar as grandes fortunas, os bancos, multinacionais, enfim, o alto escalão, mas, como sempre, busca taxar a classe trabalhadora e seus setores médios. Para se ter uma ideia, pela proposta, haverá uma taxação daqueles e daquelas que recebem ao redor de $500 para cima, bem como uma ampliação do tributo sobre a cesta básica, combustíveis e outros bens de consumo da classe trabalhadora. Bom, a população saiu às ruas, a repressão desde o início fortíssima, já são ao redor de 30 pessoas assassinadas, mais de 500 detenções arbitrárias, casos de estupros, enfim, é uma verdadeira ação ditatorial que, na verdade, revela o que é a Colômbia ao longo das últimas décadas, apesar de contar com todo o apoio do imperialismo norte-americano e com a conivência da nossa mídia empresarial. Nesse domingo, 2 de maio, o Ivan Duque solicitou ao Congresso a retirada de pauta da reforma e indicou que enviaria uma nova proposta consensuada, mas nesta segunda já ficou muito nítido que a proposta consensuada que ele deseja será construída junto com os partidos governistas e não com os movimentos sociais e os partidos de oposição. Também houve
o pedido de demissão do ministro responsável pela elaboração da proposta, mas, apesar da retirada de pauta e do pedido de demissão, as manifestações seguem por todo o país. E fica a dúvida se as classes trabalhadoras colombianas conseguirão expandir as mobilizações para além da pauta da reforma tributária, exigindo justiça e exigindo a derrubada do governo Ivan Duque após esse massacre ocorrido nesta semana. É bom lembrar, Patrick, que a Colômbia é o braço direito do imperialismo norte-americano aqui na região, sempre tem tido ações de desestabilização em relação à Venezuela e, desde 2016, quando houve os acordos de paz, já há ao redor de mais de 1.150 líderes sociais assassinados, segundo o Indepaz. Só em 2021 já se passou a marca de 40 vítimas, sem contar com tudo o que houve nesta semana do 1º de maio. Nós relatamos aqui no início do ano que a crise econômica, política, social e sanitária, que tende a se agravar ao longo dos meses, tenderá a fazer com que o que houve na Bolívia, Paraguai e agora Colômbia se expanda, ocorra em outros países, ou seja, a população, sem suportar mais a pandemia, a fome, a concentração de renda, a desigualdade, a exploração a que está submetida, há uma possibilidade dela finalmente dizer basta. Então esperemos o que ocorrerá para os próximos meses aqui na América Latina. E em El Salvador, Patrick, o presidente reeleito com ampla margem e que fez maioria absoluta no parlamento, o Bukele, ele seguiu aquela tendência autoritária que nós já registrávamos em episódios anteriores do nosso podcast. Ou seja, neste final de semana, salvo engano, no sábado, o parlamento de El Salvador aprovou a destituição de ministros de uma determinada turma da Suprema Corte deles que tinham uma posição de independência em relação ao governo. Assim como aqui existe a possibilidade de cassação de ministros da Suprema Corte, mas desde que a partir da ocorrência de determinados fatos previstos em lei. O que houve é que tais ministros têm independência política em relação ao Bukele e não ocorrência em uma das determinações legais. Ou seja, é um aprofundamento de um governo ditatorial e que nos faz remissão a possibilidades futuras em relação ao governo Bolsonaro. São governos que têm vários pontos em comum, principalmente esta escalada ditatorial com um amparo nas Forças Armadas, nas forças policiais que seguem em curso. Patrick, para concluirmos, no Peru estamos nos aproximando do segundo turno e todas as pesquisas indicam que Pedro Castillo tem mais de 10% em relação a Keiko Fujimori, apesar de todas as frações das burguesias terem declarado apoio a ela e estarem fazendo aquela campanha suja do medo contra o comunismo, contra a esquerda. Mas mesmo assim, ainda há muita lembrança da ditadura do seu pai, das dezenas de milhares de assassinados por essa ditadura neoliberal, em plena virada de século XXI, e esperemos, então, como a população reagirá na reta final. Quando a gente olha a pesquisa da Ipsos de maneira mais detalhada, a gente percebe que os votos na Keiko se concentram em Lima. O Pedro Castillo tem um bastião, principalmente no campo, entre os indígenas originários camponeses, e também há uma rejeição tremenda contra Keiko. Mais de 50% dizem não votar nela de jeito algum. É isso, Patrick. Um abraço, até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Uma publicação totalmente feita por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se encontra na próxima sexta-feira, lembrando sempre que na quinta-feira tem antivírus. Fiquemos conectados, saudações petistas e até mais.